Olá, realistas, tudo bem? Vamos para mais uma perguntinha no canal, mas essa pergunta não foi feita por nenhum seguidor, tá, do canal e nem da página Diário da Vida Real lá no Instagram. Essa pergunta foi proposta por mim, tá? Que é a seguinte: quem te conhece mais, você ou o narcisista? Ou seja, gente, claro, evidentemente que durante o processo que você está com o narcisista, é triste dizer, mas o narcisista, a narcisista conhece mais você do que você mesmo, tá? Desculpa falar assim, mas é verdade. Por quê? Eu, como sobrevivente de narcisista, eu posso dizer pra vocês, tá? O narcisista conhece mais você do que você mesmo. Então, à medida com que você vai se autoconhecendo, é que você vai saindo disso. Você vai menos permitindo o que vai fazendo com você. Então, há uma reeducação, há um ajuste. E, gente, pelo amor de Deus, vamos conversar aqui sério. É aquilo que eu falo sempre em todos os vídeos que eu posto com vocês, que tem a ligação, tem um liame com esse assunto. O codependente emocional, ele não deixa de ser codependente emocional. Se alguém vende essa teoria para vocês, é mentira, tá certo? A gente vai treinando, a gente vai se reeducando, a gente vai criando novas redes neurais, a gente vai deixando traços tóxicos da gente mesmo e traços permissivos da gente mesmo de lado, à medida que a gente vai se autoconhecendo, né? E à medida que a gente vai querendo sair de relacionamentos abusivos. Então veja que assim como narcisista é um transtorno de personalidade, é um modo de ser, codependente emocional também é um modo de ser, também tá ligado à personalidade do sujeito, tá certo? É a formação dele no modo de ser. Então, narcisista foi crescendo ali sendo narcisista, né? Pelas suas condições. Foi mimado? Ou foi traumatizado demais? Não sei, né? Vai depender do narcisista. E o codependente emocional também foi se moldando e é o seu modo de ser também codependente emocional. Então veja que você não muda da noite para o dia. Então vender a alguém um curso, né, uma mentoria de que a pessoa vai deixar de ser codependente emocional assim, né? Isso é falácia, isso é mentira. Você vai continuar sendo codependente emocional, mas você vai deixando aos poucos, você vai diminuindo, né? Até que você tenha minimamente aquilo que, né, é o seu modo de ser, que te lembre de ser codependente emocional. Em qual sentido? Minimamente você vai ter aquele liame, assim, aquela coisa que te liga, né? Mas que você vai se reeducando. Não, me peguei aqui com um tal tipo de gente, peraí, deixa eu repensar aqui, deixa eu voltar, né? Deixa eu rever isso aqui. Por quê, gente? Eu, por exemplo, eu tenho 38 anos, então são 30 e poucos anos sendo assim, o modo de ser assim. Um exemplo, né? 38 anos. Se a pessoa tá nisso há 38 anos. Então, eu sou o modo de ser assim, 38 anos. E você, do nada, quer mudar assim o seu jeito de ser, né? A sua personalidade, a forma com que você percebe as coisas, não é assim, gente. É aos poucos. Então, se é aos poucos que você vai se reeducando, você vai se afastando de relacionamentos abusivos, tóxicos, você vai se autovalidando, sem precisar que o outro te valide, sem precisar que o outro te ame, sem precisar que o outro fale que te ame, né? Porque o amor parte não da outra pessoa, o amor parte da gente mesmo. Por quê? Porque até a nossa forma de observar se a pessoa ama ou não é o seguinte, até a gente para dizer que ama alguém, a gente ama aquilo que tá na gente que a gente identificou no outro, ou que o outro tem que a gente acha bonito e gostaria na gente. Então há essa dança inconsciente e a gente acaba amando e dizendo que ama as outras pessoas. Então tudo parte da gente. Então veja que o narcisista ele mais conhece de você do que você mesmo, tá? Então à medida com que você vai se reeducando, aí sim você vai se conhecendo bem mais do que o narcisista te conhece. Você vai se conhecendo bem mais do que essas outras pessoas tóxicas ao decorrer da sua vida, traçar ali uma ligação com você ou cruzar o seu caminho, tá certo? Então, à medida que você faz essa reeducação, você desenvolve ali o autoconhecimento. A própria palavra já fala, autoconhecer-se, né? O autoconhecimento tem uma ligação muito grande com a autoestima.
Então, se você tem autoestima, né, você se conhece. De onde vem essa autoestima? Vem da junção ali do quê? Do eu e do tu. O que seria o eu? Aquilo que eu penso sobre mim. Né? Se tá distorcido, é um problema nisso, né? Então, se eu cresço de forma distorcida ali, me percebendo, né? Criando ali um self não legal, não maduro, não correspondido a mim mesmo, então eu vou dando mais credibilidade a outra pessoa. E na formação da autoestima eu preciso do eu e do tu. O que seria o eu? O eu, aquilo que eu penso de mim mesmo, e o tu, o que a sociedade pensa de mim, ou como a sociedade me descreve. Então é infantilidade psíquica a pessoa virar e falar assim, porque caiu no senso comum. As pessoas pensarem assim, que se dane o que pensa de mim. Tudo bem, que se dane o que pensa de você. Em qual sentido? De não pagar as suas contas e não ter que dar opinião onde não deve. Mas aquilo que o outro, a forma com que o outro já te descreveu e fala sobre você, de alguma forma isso está transitando, mesmo que seja bem de forma sorrateira, silenciosa perto de você, mas isso você vai captando, porque as nossas memórias são automáticas, né? Então elas não se dão no sentido, isso aqui não vou pegar ou aquilo não. Então vejo que o que está acontecendo aqui, à sua volta, você vai pegando, tá certo? Porque as memórias se dão de forma automática. E Michelle, descreve mais esse tu, porque se a formação da autoestima, para se ter autoconhecimento, se a formação da autoestima é a ligação do eu do tu, aquilo que você pensa sobre si, o eu e o tu, então fala aqui mais um pouco sobre o tu, sim. Um exemplo que eu gosto de dar para poder ilustrar de forma assim radical o que é o tu na nossa vida. Para a descrição do outro. Você tá numa aldeia indígena, daquela civícola que nós chamamos, né? Aquela que não tem contato algum com a civilização. Ou seja, não tem TV, não tem internet, meramente nem tem espelho. Quem é que vai te qualificar? Quem é que vai dizer como você é? Ou é a água do lago, né? Que o índio vai se olhar ali e vai ver mais ou menos como ele é. Ou é o outro. Mas ele pode até se olhar ali no lago e ver, né, a sua forma física. Mas o seu jeito, né? Se você pegar uma pessoa maldosa, vai falar, você é igual a sua mãe, você é isso, você é aquilo, você é igual ao seu pai, você é isso, você é aquilo. A pessoa vai usando aquilo contra você e você vai crescendo no meio daquilo. Então veja que a relação do tu também do ambiente faz parte de você na sua autoestima, no seu autoconhecimento. Tá certo? Então, se você tá numa aldeia civícola, indígena civícola, e você não tem meramente um espelho, o que vai acontecer? O outro vai falar, olha, seu cabelo é igual do seu pai, seu nariz é igual da sua mãe, seu jeito é igual de fulano, de ciclano, você faz isso, você faz aquilo. Então veja que se você não tiver ali, né, alguém positivo perto de você, o seu self fica distorcido, você começa a pensar somente negativamente sobre você. Enfim, então a autoestima também é um conjunto do eu e do tu. Então, se você se relaciona com um narcisista e fica aquela pessoa sempre te desqualificando, sempre te distorcendo, sempre, né, criando uma dissonância cognitiva, uma loucura na sua cabeça, que ao mesmo tempo que te elogia, te traz chocolate, ao mesmo tempo desfaz de você ou bate em você ou vice-versa, tá entendendo? Então isso vira uma salada, vira uma loucura dentro de você, e ser vítima de narcisista é muito complicado, porque você vai rompendo a cada dia, você vai criando novas redes neurais e você vai se observando, você vai cortando aquilo que você tem que cortar, você vai criando botas, você vai se reeducando, você vai se limpando, você vai se organizando, e é assim que funciona, tá? Então o autoconhecimento é a chave do profissional e do pessoal, que eu costumo dizer. Então se você trabalha o autoconhecimento, né, você é vítima ou foi vítima de narcisista, sobrevivente de narcisista, ou ainda está com esse narcisista no sentido de depender de forma financeira, ou tem algum sentimento que ainda te liga ali e você está tentando desvincular aos poucos, porque o codependente emocional não é fácil deixar essa relação do nada, não é fácil, tá? Para aquele que fala que é fácil, nunca soube o que é se relacionar com um narcisista, tá certo? Porque a fusão é muito fixa, é inconsciente, é uma dança muito louca de forma inconsciente. Então aquele profissional que se julga tão fácil sair de uma relação narcisista, então não sabe do que tá falando. Então pessoa sobrevivente narcisista e também profissional nesse meio vai poder te ajudar, tá certo? Gente, então continuando aqui, quem te conhece mais, você mesmo ou narcisista? Você também levar em consideração que você tem alguns gaps, tá? Você tem algumas lacunas
Todos nós temos. O que seria isso? Você já teve aquela percepção de que você viveu a sua vida, mas teve algum momento assim que parecia que você estava tão distante que você nem lembra do que aconteceu naquele intervalo? Então, todos nós temos isso. Ainda mais quem vive uma relação narcisista. Então, veja que o narcisista ele também percebe isso, percebe quando você está antenado, percebe quando você está deixando essa lacuna no sentido de ir arrastando e deixar viver por viver e não está antenado nas coisas porque há uma perturbação, há uma dissonância cognitiva, há um desajuste de você mesmo. Então, o narcisista também percebe esses gaps, percebe essas lacunas e se aproveita disso. Então, quando você quer se conhecer, quer se autoconhecer, né, mais do que o narcisista te conhece, quando você se propõe a fazer isso, você começa ali a revisar coisas da sua vida, mas você vai lembrando que você teve uns gaps, né, você teve os intervalos que você não se atentou da sua vida. E isso é normal, todos nós temos, mas as vítimas de narcisista tendem a ter mais gaps, tendem a lembrar mais que teve momentos da sua vida que não se lembra. Tá bom? Então, com isso, consequentemente isso, o narcisista te conhece mais do que você se conhece. Então, se propor em você se conhecer mais do que o narcisista também, não leve em consideração de que você tem que apagar suas memórias tristes com o narcisista. Você vai viver e reviver essa história N vezes, porque isso fez parte de você mais do que nunca de forma química. Porque ser sobrevivente de narcisista é mexer com você de uma forma muito química, de uma ordem muito química. É como se fosse o alcoólatra, alguém que usa uma droga. Tanto é que a nomenclatura do codependente emocional veio dos alcoólicos anônimos, tá? Veio de pessoas que lidam com quem bebe, com quem usa droga, porque são pessoas que se deixam de viver, abre mão dela mesma de forma inconsciente para atender às necessidades dessa pessoa, fica à mercê, fica ali, né, com aquela pessoa, cuidando daquela pessoa, igual um narcisista, você vai cuidando dele, parece um bebê, ao mesmo tempo vai também te fazendo mal. Então é uma pessoa muito infantil e ao mesmo tempo é uma pessoa muito perversa, e você vai ficando nessa dança inconsciente, você vai cuidando do outro, você vai se esquecendo, você vai querendo o elogio do outro, você vai se invalidando, então você vai entrando nesse mecanismo, nessa dança louca que é, tá? E nisso você tem picos de dopamina o tempo todo, você vai se viciando nesse modo de ser. E falar sobre se o narcisista te conhece mais ou que você conhece mais ele, passe a criar mais bordas, passe a criar mais limites, passe a estabelecer mais aquilo que você permite, aquilo que você não permite, que se dane se o narcisista entende isso ou não, se ele quer aceitar isso ou não, mas faça isso por você, tá? Então, claro, evidentemente que nós já vimos aqui que o narcisista, ele te conhece bem mais do que você se conhece. Então, aos poucos, você vai criando bordas, vai criando limite, vai se auto-percebendo, vai virando a chave do autoconhecimento, vai reformulando a sua autoestima, tá certo? E aí que você vai vencendo e aos poucos você vai mais se conhecendo do que o narcisista te conhecendo. Então, também revisitar a sua história e reestruturar tudo também é muito saudável. Em qual sentido? Ir numa terapia, ir numa psicoterapia para você reajustar a sua história, a sua estrutura de história, né? Você se perceber desde criança, a forma com que você funciona, o que te foi feito, o que você permitiu enquanto criança, você não podia se defender, mas hoje você é um adulto reflexivo, autônomo, que você pode pegar pela mão essa criança, né, interior, a forma com que nós tratamos, para poder fazer daquela criança alguém melhor, alguém autônomo, reflexivo, alguém com bordas, com limite, tá certo? Então, revisitar a sua história, reestruturar tudo, também permite que você se conheça bem mais do que o narcisista te conheça, tá? Então, olhar para a sua história com muito amor e carinho, tá? Que eu coloquei aqui. Porque quando você também revisa, gente, a sua história, você vai percebendo o que te fez ligar com o narcisista, né? O seu liame, a sua ligação ali com o narcisista. Porque ali, com certeza, tem ferido de abandono, de rejeição, né? De traição, não sei. Então, alguma coisa te fez ligar a esse narcisista, a essas amizades também narcisistas. Mas, Michelle, por que você está falando isso? Porque narcisista não só
né, no campo afetivo ali, de uma relação homem-mulher, mulher com mulher, homem com homem, de patrimônio, matrimonial, mas também de amizade. E também, falo também de amizade, qual sentido? De quando você reconhece que tem um narcisista perto de você, com certeza as suas amizades também, dentre elas, tem muito narcisista. Porque se você se deixou, né, de lado, se você invalida mais o outro do que você, se você tá atraindo esse tipo de gente para perto de você, para ter relação com você, um relacionamento com você afetivo, com certeza as suas amizades também são baseadas nisso. Então, costuma a vítima fazer uma limpeza no narcisista, no relacionamento afetivo, e se dá conta também que está rodeado nas suas amizades também de narcisista, porque a sua forma de ser permitiu com que você tenha vários narcisistas à sua volta. E aí você vai vendo que você foi abusado da sua mãe, foi abusado pelos seus irmãos, pelos seus tios, pelos seus primos, abusado no sentido de tirar um proveito de você, te explorar, falar o que quer. Tá entendendo? Então é sobre isso. Então, revisitar a sua história e reestruturar a sua história te permite se conhecer ao longo do tempo, se conhecer mais do que o narcisista te conhece. Então, eu coloquei aqui também que autoconhecimento é se olhar com autorresponsabilidade, né? Então, quando você para se olhar e fazer o melhor para você, você deixa de pensar e funcionar como criança. Né? Então você não tem medo de viver sozinho porque você passa a ser o adulto realmente que você tem que ser. Porque quem tem medo de morar sozinho, quem tem medo de arcar com suas contas, pensa como criança, de forma inconsciente. Então precisa de ajuste. Vive de uma forma infantil, porque a dependência é isso, é viver de uma forma infantil, tá? É não se permitir, é não se olhar a forma com que realmente as coisas são e achar que não vai dar conta, achar que não pode pagar as próprias contas, não pode caminhar por si só. Então, vê isso também. Porque aí, quando eu coloco aqui autoconhecimento, é se olhar com autorresponsabilidade, e eu coloquei uma frase do Freud, que diz assim, né, em relação ao autoconhecimento com autorresponsabilidade. Qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa, né? Então, assim, é trazer também, não fazer a vítima sofrer aqui no nosso canal, porque a vítima tem que ser amada e acolhida. E eu também fui vítima de narcisista, eu sei a dor que é. Mas também trazer a clareza de que o codependente emocional, ele tem que enxergar qual a responsabilidade dele em cima disso. Qual é a participação dele em cima disso? Porque, gente, só há dança inconsciente, só há fusão entre você e o narcisista, porque em alguma coisa você está contribuindo. Um exemplo que nós falamos, se você está aqui discutindo toda hora com o narcisista e ele está roubando a sua energia, é porque você está dando suprimento para ele. Se você está dando suprimento para ele, é porque qual a sua responsabilidade naquilo que você queixa? Ou seja, por que você não se retira? Por que você não se afasta? Por que você finge que ouve e liga o dana-se aqui ou caga pra pessoa no mental? Tá entendendo? Desculpa o termo, mas é a verdade. Então, qual a sua responsabilidade naquilo que você queixa? Então, vai viver só se queixando? Ah, fulano é assim, fulano é assado. Não. O codependente emocional, ele tem que ir se ajustando, ele tem que ir se autoconhecendo para que o narcisista deixe de conhecer bem mais do que a vítima, para que ela venha se conhecer bem mais do que o narcisista a conhece, tá certo? Cuidado com suas expectativas. Quando criamos expectativa demais nas pessoas, isso não é saudável. Crie expectativas sobre você, sobre aquilo que você tem que melhorar, aquilo que você tem que evoluir. Quais são os seus objetivos, quais são os seus sonhos, porque os sonhos são objetivos, são metas, isso te impulsiona, te faz viver, tá certo? Criamos expectativas demais e frustramos também na medida que criamos, sim. Se você cria uma expectativa muito alta, qual é o tamanho do tombo? É alto, né? Então, para de criar expectativa quanto às pessoas, porque as pessoas a gente não controla, a gente controla somente a gente, tá? Mude tanto que o narcisista deverá te estudar novamente e te entender, no sentido de que é meio que louco o que eu escrevi, né? Mude tanto que o narcisista vai ter que te entender novamente. Claro que quem mudar tanto nem vai querer narcisista perto, mas narcisista vai querer te conhecer de novo em qual sentido? Você vai ficar tão distante dele, você vai sumir da reta dele, que ele vai até te procurar para te entender, ou até mesmo ficar de longe e falar que loucura é essa, que insight, que coisa, né, que essa pessoa já deu um up na vida.
Então ele vai procurar te entender nesse sentido. E não que você seja descartado e espere o Hoover, né? Pelo amor de Deus, já fizemos um vídeo sobre isso aqui. Uma vez descartado ou percebido o narcisista, se você pode sair dele e consegue sair dele, que é um processo, então saia dele e não espere o Hoover, não espere ele te trazer de volta, tá? Porque à medida que ele te traz de volta, só um adendo, sai um pouquinho aqui do tema, porque à medida que você volta para o narcisista, ele tende a ser mais cruel com você, porque se ele joga uma isca para você, um estímulo, você volta, ele vai ser mais cruel com você, por quê? Porque na cabeça dele você permitiu, né, voltar para aquilo. Porque ele te deu um estímulo e você permitiu voltar para aquilo. Então ele acha que o nível de punição na sua vida tem que dobrar. Mas enfim, é uma coisa louca, tá no DSM-5, nós estamos, como se diz, nós estamos lidando com pessoas muito difíceis, pessoas dramáticas, pessoas perversas, pessoas cruéis, pessoas sem amor, pessoas sem empatia. E se chora, cuidado, é uma empatia fria, treinada, tá bom? E é isso, gente, não tem mais o que falar sobre isso. Então, para se ter uma vida leve, é um apanhado de todas essas coisas, tá certo? E aí, com o tempo, você vai se mais autoconhecendo do que o narcisista te conhecendo, tá? Espero que eu tenha ajudado. Um beijo, fique com Deus. Quem puder compartilhar, comentar, deixar pergunta, isso vai ser muito bom para o nosso canal, para que a gente venha alcançar mais pessoas. Porque assim como eu fui alcançado, você também, vamos ajudar mais pessoas, tá? Porque a gente tá num processo muito dolorido e a gente precisa, doloroso, e a gente precisa de ajuda, tá bom? Um beijo, fique com Deus e o meu muito obrigada. Tchau.